Programa Jeremias Neto, a sua história de vida. Sim, meu querido amigo Jeremias Neto, era muito natural que o Gabriel, meu filho, fizesse a opção que fez: futebol. Ele queria porque queria ser um jogador de futebol. E eu, como mãe, e o meu marido, evidente como pai, torcíamos para que isso acontecesse. Então foi no time da Portuguesa, aqui em São Paulo, onde ele fez o seu primeiro teste e olha, eu vou dizer uma coisa, até contrariando a estatística. O técnico foi com a cara dele: menino bom de bola, ele vai ficar com a gente. Nós não morávamos aqui em São Paulo ainda. Nós morávamos em Pindamonhangaba. Mas lá ele não teria essa oportunidade. Então se fazia necessário ficar num alojamento aqui no campo da Portuguesa em São Paulo. Um time, aliás, e você deve saber muito bem disso, que abriga muitos novos talentos. E dali saíram bons jogadores, craques para o mundo inteiro. Gabriel, 14 anos, um menino, mas teria que encarar a vida. E encarar a vida significava ficar sozinho num alojamento, com outras crianças. A gente diz adolescente, jovenzinho, mocinho, mas 14 anos ainda é uma criança. Mas era a felicidade do meu filho, era a alegria do meu filho. O que tinha de bom nisso tudo era, quando nós deixamos o Gabriel no campo da Portuguesa, ele era muito crente. Eu não estou dizendo que outro menino, outra criança, outro filho, ou os meus outros filhos não eram tão crentes quanto ele, mas ele era diferente. Ele era o queridinho do pastor, ele cantava no louvor, ele lia a Bíblia 2 vezes por ano, ele adorava já ministrar a palavra. Eu até aceitava com muito bom grado e com muita fé as profecias que vinham para o lado dele, de que ele seria um ministro do Evangelho. Gabriel tem uma chamada de Deus latente na vida dele. Será um grande pastor, um grande pregador, vai correr o mundo todo ainda. Mas ele queria porque queria ser jogador de futebol. Então veja, na minha carta, 2 coisas têm que ficar muito claras para você. Uma coisa são os nossos sonhos. A outra coisa são os sonhos de Deus sobre as nossas vidas. Talvez Deus tivesse desde o início escolhido, separado meu filho para ser um pastor, mas ele queria ser jogador de futebol. E eu não me achava no direito, como mãe, de arrancar do Gabriel este sonho, ainda que não desse certo. E ainda que eu já sabia, era extremamente difícil uma carreira no mundo da bola, no mundo futebolístico. Ele teria que tentar. E assim nós deixamos o Gabriel então em São Paulo e voltamos para Pindamonhangaba, lugar onde nasci, cresci e vivíamos muito bem. O contato era semanal, através de telefones e e-mails. Nós estamos vivendo um mundo moderno. Não estava tão assim a coisa do WhatsApp como é atualmente, mas o mundo é bastante moderno. Então o telefone celular, o e-mail, o SMS, as mensagens nos aproximavam e muito. Foi quando o Gabriel um dia me ligou dizendo que havia encontrado uma igreja maravilhosa aqui em São Paulo para congregar. Foi algo que eu e o pai, nós pedíamos para ele. Filho, tudo bem, você quer ser um jogador de futebol, mas mira-se no exemplo dos atletas de Cristo. Por exemplo, o Ricardo Oliveira, que é um grande jogador de futebol, mas também é um grande pastor, um homem de Deus, vai a muitos cultos, ajuda a obra de Deus. Olha, primeiro buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nunca se esqueça disso, que fora dito no Novo Testamento. Filho, tá bom, mãe, eu já sei. E um dia ele me liga dizendo que havia encontrado uma igreja maravilhosa e queria congregar nessa igreja, e que o pastor era maravilhoso, e que o pastor era gente boa, o pastor era gente fina, e isso e aquilo. E eu fiquei muito feliz do outro lado. Tão feliz fiquei que pedi para ele, falei: olha, então quando eu for em São Paulo, da próxima vez, eu quero que você me leve na tua igreja, quero conhecer.
Não, mãe, você vai adorar, você vai adorar. Você vai ver que igreja show de bola, mãe. Sim, o tempo passa, dessa ligação dizendo que havia encontrado o lugar dele, até eu conhecer a igreja do meu filho Gabriel, passaram-se uns 6 meses. Então eu estava muito feliz porque ele estava congregando nessa igreja, indo aos cultos, culto toda terça-feira e domingo, ele ia. E até comentava comigo depois o sermão do pastor e coisa e tal. E eu cheguei em São Paulo e fui até a igreja. É aqui que a minha história começa. Porque quando eu vim sem o meu marido. Eu falei pro meu marido, fica aqui em Pindamonhangaba com as crianças, que eu vou visitar o Gabriel, vou conhecer a igreja dele e preciso fazer umas comprinhas para ele. Mandávamos o dinheiro, embora ele recebesse uma ajuda de custo. Mas eu quero fazer umas comprinhas para ele. Eu vou até lá. Eu vou passar uma semana lá em São Paulo. Fico na casa da minha prima e eu vou passear um pouco com meu filho, tá bom. Esse era o combinado. E como combinado, eu fui conhecer a igreja do Gabriel. Então aqui eu me reservo no direito de não lhe contar o nome do pastor e também não lhe contar o nome da igreja. Porque seria muita exposição e eu quero deixar claro, Jeremias, que eu respeito e muito as pessoas que fazem opção. A opção que eu vou relatar a seguir. Mas quando eu cheguei, já de cara, eu percebi que era uma igreja diferente. Diferente como, Lourdes? Vocês vão entender. O Gabriel, ele estava mudado. O Gabriel estava diferente. O Gabriel, ele não era mais o mesmo menino. E eu logo percebi, assim, no primeiro discurso do pastor, dando as boas-vindas aos visitantes, que era uma igreja inclusiva. O que é uma igreja inclusiva? Você vai entender. Uma igreja inclusiva é a igreja que aceita e recebe isso com muita normalidade os gays, por exemplo. Uma igreja inclusiva é onde um pastor ou a pastora geralmente são casados com alguém do mesmo sexo. Uma igreja inclusiva abre as portas para os transexuais, para travestis. E de repente eu me vi no meio de um culto, de uma igreja como essa. De tantas que tem em São Paulo, mas meu Deus, meu filho lá em Pindamonhangaba congregava numa Assembleia de Deus. Jeremias Neto, pastor Jeremias, para quem congrega em Assembleia de Deus e vai congregar numa dessas comunidades modernas, inclusivas, sabe o choque que é. E eu fiquei calada, eu não sabia se perguntava para o Gabriel se era um culto específico, porque poderia ser um culto específico, não. E o Gabriel falou, mãe, que preconceito bobo. Jesus é para todo mundo, mãe, deixa de ser boba. E Jeremias, o pastor da igreja, apresentou o marido dele, também pastor. Olha, nós somos uma comunidade inclusiva, Cristo veio para abraçar todos, independente da sua orientação sexual, da sua opção sexual, todos são muito bem-vindos. E é evidente que olhando para o lado, nos bancos, eu vi ali meninas homossexuais, meninos homossexuais e o meu filho no meio. Eu entrei calada, eu saí calada, eu não tinha como argumentar com o Gabriel. Mas é lógico, se o meu filho, agora com 15 anos, estava frequentando uma igreja inclusiva, significava então que ele se identificava com isso.
Filho, fala pra mãe. Não minta pra mim, eu sou tua mãe, nós somos muito amigos. E isso depois do culto, nós fomos comer uma pizza em um lugar qualquer. Tinha 2 amiguinhos dele lá da Portuguesa que também jogavam com ele e eram cristãos, mas tinham que ir embora porque iam se levantar cedo no dia seguinte, enfim. Gabriel, você é gay também, filho? Você... Mãe, imagina, mãe. Mãe, não mudei nada. Sou o que sou, mãe. Mas eu amo aquele lugar, aquela igreja. Eu me identifiquei com aquilo que o pastor prega, da maneira como ele prega, da maneira como ele traz o evangelho, mãe. Eu acho que Jesus é isso. Desculpe. Eu cansei daquela religiosidade toda, daquela doutrina toda. Você vê quanta gente, por exemplo, a senhora nunca deixou que eu fizesse uma tatuagem. Você viu quanta gente tatuada tem lá, mãe? Não tem nada. Isso não é pecado nenhum, mãe. E outra coisa, mãe, eu não sou gay, mas eu tenho muitos amigos, inclusive no mundo do futebol, que são gays, tá? E ninguém, tem muito jogador famoso aí que é gay e ninguém sabe. Eu me sinto bem lá. Jeremias, eu voltei arrasada para Pindamonhangaba. Eu voltei arrasada porque alguma coisa no Gabriel não me convenceu. Alguma coisa estava fora do lugar, alguma coisa estava errada. E será? Meu Deus, se o meu marido sonhasse um negócio desse, se o meu marido, diácono da Assembleia de Deus, sonhasse com um negócio desse, ele matava o menino. Eu não me contive. Inventei uma desculpa e voltei aqui em São Paulo. Só que dessa vez eu não fui procurar o Gabriel, não. Dessa vez eu fui sozinha à tal igreja. E fui conversar com o tal pastor. Porque o meu filho ainda é menor de idade. E eu sou responsável por ele. Então eu fui na igreja num dia que não tinha culto. Eu observei durante o culto em que estive que ele dava o expediente na igreja normalmente, porque ele não tinha nenhum trabalho secular, ele vivia para a obra. Eu fui muito bem recebida no dia que eu cheguei, logo me identifiquei, eu sou mãe do Gabriel, o jogador. Gabriel, o jogador. Pois não, conheço o teu filho é um doce. Pois não, como é que eu posso ajudá-la? Olha, pastor, o senhor me desculpa, eu já tenho uma determinada idade, eu já tenho mais de 30 anos no evangelho, eu não aceito, eu respeito, tá bom? Eu respeito, mas eu não aceito esse tipo de igreja inclusiva, que o senhor aqui, pelo amor de Deus, não quero ofendê-lo, eu vi num dia de culto que o senhor apresentou o teu marido, enfim, cada um faz da vida aquilo que acha certo. Eu não criei os meus filhos assim. Eu queria que o senhor me contasse uma coisa. Pois não. O meu filho Gabriel, ele te procurou, ele conversou com o senhor, ele se abriu. Olha, minha senhora, teu nome é Lourdes, né? Lourdes. A senhora sabe que eu sou protegido pelo sigilo sacerdotal e pastoral, o que acontece, e as conversas que eu ouço dentro de um gabinete, eu não posso contar. Mas eu diria que o teu filho está vivendo uma espécie de confusão de sua sexualidade. Ele vive um processo que eu acho muito normal para todos aqueles que são gays e frequentam essa igreja. O teu filho ainda não sabe o que é. Ele não sabe se é heterossexual, ele não sabe se é homossexual, ele não sabe. E ele disse que frequentaria a nossa igreja porque ele se sentiu muito bem. Ele viu pessoas com o mesmo drama e dúvida que ele tem.
E eu disse a ele que então esperasse e deixasse que o Espírito Santo de Deus falasse com ele. Ah, o senhor me desculpa, mas Deus não está nesse negócio, não. Olha, a senhora está me ofendendo. Eu também respeito a posição da senhora, mas a senhora não pode entrar aqui na igreja. Eu estou recebendo a senhora muito bem, estou dizendo exatamente o que seu filho está vivendo, por ser menor de idade. Jeremias, eu estou em São Paulo te ouvindo. Eu estou desesperada. Desesperada, talvez com medo de aceitar alguma coisa que meu filho vai me dizer amanhã. Pensei em retirá-lo do clube onde ele está jogando, treinando, indo muito bem, e levá-lo para Pindamonhangaba. Porque se meu marido sonhar com isso, mas esgana. O meu marido é daqueles diáconos, o pai era pastor da Assembleia de Deus, que o avô era pastor. O meu marido não admite ir para a igreja sem terno, sem paletó e gravata. Diácono daqueles assim que guarda a sã doutrina. Diáconos daquele que olha, não pode ver ninguém conversar no meio da igreja. Silêncio, rapaz. Mas esgana ele. O que eu faço? Eu procuro o Gabriel, eu levo o Gabriel embora. O Gabriel é menor de idade, ele tem que me obedecer. Mas aí eu acabo com o sonho dele de ser jogador de futebol. Eu peço ajuda do meu marido. O pastor já me sinalizou que o meu filho está indeciso. E sabendo da sua grande audiência e do pastor amigo que você é, eu busco opiniões. O meu nome é Lourdes. Me ajudem. Por favor.